Bom dia, senhoritas e senhoritas. Vamos iniciar a gravação do dia, certo? A sequência da aula hoje sobre o mundo feudal, né? Nós já começamos a debater sobre essa Idade Média, né? Já comentamos sobre o Império Romano do Oriente, né? Já falamos de Bizâncio, Constantinopla, né? Já falamos de árabes, já conversamos sobre, né, a composição dos reinos bárbaros, né, que vão compor o que virá a ser essa Europa ocidental. Né? A gente vai construir essa Europa. E demos ênfase ao reino dos francos, né? Porque a gente parte do princípio, né, esse reino franco ele vai ser a essência desse feudalismo estudado em sala de aula, né? Esse feudalismo clássico, mas sempre lembrando para vocês que esse é um feudalismo, né? Havia um feudalismo. A gente não pode imaginar que toda a Europa está executando, vivendo e participando da mesma atividade, certo? A gente vai falar de economia, política, organização social, a gente vai ver semelhanças, mas a gente não pode dizer que todo mundo desenvolve da mesma forma, certo? É só considerar o seguinte, nós estamos falando de mundo feudal, não é? Como eu disse, especificamente o clássico, não é? A partir do Reino Franco, mas se a gente olhar para o contextão da Europa, o que está acontecendo na Península Ibérica? A Península Ibérica está ocupada pelos árabes. Existe ali uma guerra de reconquista, uma mistura de povos, né? A cristandade e o Islã, e dali eles vão desenvolver algumas particularidades. Se a gente olhar para o sul da Itália ainda vai desenvolver comércio, né? Não um comércio ativo, desenvolvido, como, né, como já ocorreu durante a Antiguidade, vai voltar a ocorrer, mas existe uma relação diferente ali desse feudalismo clássico. Então é importante enxergar isso. Quando a gente estuda feudalismo, não estou falando do clássico, não é? Um modelo, beleza? Aí nós começamos a falar, na última aula, né, lemos um textinho, certo? Que vai apresentar uma característica importante desse mundo feudal, né? Que é a sua divisão em ordens, né? Vão haver 3 ordens. Né? Quais eram essas 3 ordens sociais? O clero, a nobreza e os servos. Né? Lembra? A transição do Império Romano, daquele mundo da Antiguidade Clássica, né, o Império Romano do Ocidente, para esse mundo feudal, nós vamos ter uma mudança em relação à condição do escravo. Né? Aquele escravo ele vai se tornar servo. Né? E que diferença isso demanda para a gente? Né? É aquela ideia de que um objeto se tornou homem. Concorda? O escravo ele é visto como objeto, ele se torna homem nesse sentido. Vão haver escravos nesse mundo medieval? Sim, vai haver escravos nesse mundo medieval, até porque eu acabei de dizer que está estudando um feudalismo clássico, certo? Mas ele não vai ser a principal força de trabalho nesse momento, né? Os grupos sociais envolvidos, né, que a gente vai discutir, né, demandam servos, beleza? Até para deixar clara essa transformação de objeto em indivíduo, beleza? E essas ordens, nós vimos na última aula, cada uma vai ter uma função específica nesse mundo medieval, certo? Qual é a função da igreja? A função da igreja, a função do clero, é proteger o espírito, certo? Então a função deles é rezar. Você passava pelas cidades onde haviam mosteiros ali, os, os monges, frades, né, os padres, eles passavam o dia orando, rezando, orando para impedir que forças malignas se apropriassem, não é, daquela comunidade, interferissem na vida das pessoas, produzissem maldades àquelas pessoas. Né? A função da nobreza é proteger a matéria. Então, enquanto o clero cuida do espírito, a nobreza vai cuidar da matéria. Ela vai proteger a todos, certo? Ela vai proteger a todos, né? Lembra? Os protetores dos fracos e oprimidos, aquele ideal bem romântico dessa nobreza, né? É o cavaleiro que vai salvar a princesa do dragão, né? Da bruxa malvada, certo? O cavaleiro negro, né? Você começa a construir uma série de estereótipos, certo?
Então, a função da nobreza é proteger as pessoas, né? De outras pessoas, né? Das pessoas más, certo? A função da nobreza é isso, é proteger a matéria, a tudo e a todos. Lembrando que o que faz um indivíduo nobre não está ligado ao fato dele ter terras, né? O que faz do nobre o nobre é sua herança sanguínea, não é? Podem haver nobres sem propriedade? Sim, pode, certo? Pode, claro que pode, certo? Mas a gente aprofunda essa discussão, beleza? Então, o que faz o nobre é o sangue, a origem dele, certo? E aí, por último, né, a terceira ordem de servos. Né? Qual é a função do servo? Bom, a função do servo é sustentar as demais ordens através do seu trabalho. É o servo que vai trabalhar e, a partir do seu trabalho, nas terras dessa igreja, nas terras dessa nobreza, certo? Ela vai produzir o que vai alimentar, sustentar esses indivíduos que rezam ou treinam, se preparam para o combate. Beleza? Mas ninguém reclamava dessa condição, não havia nenhum tipo de reclamação. É claro que vai haver reclamação, sim, mas toda essa reclamação, toda essa contestação, né, que vai se tornar mais forte no fim desse mundo feudal, ela vai ser derrubada pela justificativa dessa condição, certo? Bem estabelecida de qual é a função de cada grupo social, certo? O que vai justificar essas funções bem demarcadas? Não é? Quem domina a vida das pessoas, quem controla a vida das pessoas, quem é responsável pela verdade é a igreja. A igreja, né, ao ela se juntar ao Estado, nós vimos isso quando discutimos o Reino Franco, o poder de Clovis. Né? O Clovis traz a igreja para junto dele, a igreja se torna poder, e a partir que a igreja começa a participar do poder, os valores da igreja eles vão se transformar, né? Muitos desses valores vão virar leis, por exemplo. Certo? O não roubarás, o não matarás, e por aí vai. Isso vai se tornar lei, certo? E a igreja vai começar a demandar como as pessoas devem se comportar. Né? As atividades culturais, a educação, isso é muito importante para isso. O processo educativo, tudo será controlado pela igreja. A igreja é a dona da verdade. E a igreja, naquele momento, ela vai fazer a interpretação de que Deus quis que você fosse, certo? Fruto do berço que você nasceu. Ou seja, se você nasceu nobre, você será nobre. Se você nasceu servo, a sua função é ser servo. Então você não deve questionar. Questionar a sua condição, né, de servil é questionar a Deus, certo? E qual é o sentimento que permeia essa sociedade? Olha, é o medo. Né? Vamos lembrar que essa sociedade ela se forma após, né, e durante invasões, não é? Em meio a muita violência. Lembra que as pessoas vão para o interior buscando a proteção. Então, o medo pertence a essas pessoas, certo? Os textos dizem, demandam, não é? Que se dizia que a chance do indivíduo ser salvo, a chance do indivíduo ir para o céu, equivaleria a uma gota no oceano, um grão de areia no deserto. Então, olha a perspectiva da pessoa ir para o inferno era muito grande. Então, o grau de fiscalização, certo? O grau de temor no ato de pecar, né? De se voltar contra Deus e ser punido, era muito grande. Tudo que acontecia com você era fruto da vontade divina. Certo? Se você estivesse doente, sofrendo num leito, né? Qual o motivo desse sofrimento? Qual o motivo dessa doença? O indivíduo estaria sendo punido por Deus pelos seus pecados. Ou seja, não vão haver explicações racionais para o que acontece nessa sociedade feudal que a gente vai começar a estudar. Né? Todas as explicações estarão justificadas à vontade divina. Tá claro? Se manifesta aí, por favor. Certo? A gente vai falar muita coisa, então se manifesta aí. Beleza? Beleza? Então é importante entender a justificativa e a legitimação dessa sociedade desigual. Tá claro que é desigual, né? Um reza, um treina para a guerra, um se prepara e um grupo trabalha.
certo? Esse grupo aqui não tem privilégio nenhum, ele paga tributos, ele paga imposto, certo? Esse grupo aqui não tem privilégio nenhum. O que justifica essa desigualdade? Duas coisas vão justificar a desigualdade. O berço, a sua origem, né? E a vontade de Deus. Aí você pode perguntar, mas o berço tem um nobre, tem um servo, da onde que sai o clero? O clero é composto por indivíduos oriundos dessa nobreza, certo? A gente vai mostrar isso mais para frente, beleza? Tranquilo aí? Aí nós vamos mostrar para vocês tá aqui uma pirâmidezinha social, para a gente ter uma noção do que eu acabei de dizer, né? Como é que se forma? Você tem o clero, a nobreza e os camponeses. É importante observar que clero e senhores feudais vão compor um grupo, nós vamos chamar de senhor feudal. Certo? Quando você fala os senhores feudais, quem são os senhores feudais? São aqueles indivíduos que detêm a propriedade de terra. Lembre-se, já está ficando bem claro para nós que quem detém a terra tem o poder. Certo? Poucas pessoas com muitas terras controlam muitas pessoas sem terra nenhuma. Porque essas pessoas sem terra nenhuma, sem propriedade nenhuma, dependerão daquelas poucas que detêm a propriedade. Certo? Então, quando você fala em senhores feudais, são aqueles que têm terras. Quem tem terras? A nobreza e o clero. Beleza? Certo? Senhores feudais, quem tem a propriedade? Quem tem a propriedade? Senhores e clero. Certo? Então, aqui você tem uma pirâmide social que mostra, certo? Percebe, né? De uma perspectiva verticalizada, certo? A representação desses grupos sociais, certo? Nobreza e clérigo, né? Os cavaleiros que vão estar pertencentes a essa ordem da nobreza, certo? E a comunidade servil, certo? Bom, como é que você caracteriza, então, essa Europa do século XI, do século IX ao século XIII? Marcada por dificuldades e insegurança. Que dificuldades econômicas? Vamos entender a economia desse mundo feudal, né? Caracteriza essa economia feudal. Vamos escrever aqui, certo? Caracterize a economia feudal. Como é que você caracteriza essa economia feudal? Vamos imaginar, nós somos para o interior, certo? Se você imaginar que as pessoas vivem num feudo, certo? E o que vem a ser um feudo? Aqui, ó, para vocês. O que vem a ser um feudo, certo? Pra você ter ideia do tamanho do feudo, né? Alguns feudos eles se tornaram países. Olha o tamanho. Portugal é um feudo, por exemplo. Né? Alguns feudos se tornaram países. Mas todo feudo, Paulo, todo feudo é terra? Não. Necessariamente, o feudo não é terra, certo? Geralmente, sempre que você ouvir falar em feudo, a relação que vai ser feita é que feudo está ligado à ideia de terra, de propriedade. Mas o feudo pode ser... o feudo é um prêmio. Lembra daquela relação bárbara? O benefício, um prêmio dado àquele indivíduo que me foi fiel. Certo? Eu posso te enfeudar, ou seja, te conceder um feudo, e isso consiste em, por exemplo, cobrar pedágio de uma ponte. O seu direito é explorar todo aquele que passa pela ponte. Eu posso te enfeudar, te dar um prêmio que seja, por exemplo, isso vai ficar mais claro mais adiante para o feudalismo, um cargo burocrático, certo? O direito de receber uma pensão por alguma atividade desenvolvida, certo? Então é importante guardar isso. O feudo, geralmente, ele é relacionado a terras, mas necessariamente não é terras, certo? É que é mais comum falar em terra. O feudo é um prêmio, né? Devido a uma relação de fidelidade. É importante entender isso. O feudo é um prêmio, certo? Geralmente, faz a relação de feudo com terra, com propriedade. Então você tem aqui um feudo, percebe? Essa fotinha aqui é bem legal, essa aqui, ó. Vê? Essa fotinha toda verde aqui. Tudo isso aqui que você vê à volta é um feudo, certo? Se você fosse olhar, vamos chamar de célula feudal, na célula feudal, onde as pessoas vivem, ela é uma
a parte menor de todo aquele feudo. Boa parte daquele feudo vai ser composta por... Vai ter montanha, vai ter planícies, certo? Vão ter brejo, pântano, grandes extensões que serão comuns, ou seja, qualquer um frequenta, desenvolve-se, anda ali, certo? Qualquer um anda, percebe? Beleza? E a célula onde as pessoas moram é mais restrito esse espaço, certo? Até porque devido a esse medo, né, fruto dessa violência por qual esse mundo é construído, violência fruto das invasões, né, e da disputa entre os reinos posteriores, certo? As pessoas não têm por costume ficar andando de um lado para o outro. Lembra que não tinha transcol nessa época. Olha como era dura a vida das pessoas. Não tinha transcol, certo? Eles tinham todo o trajeto era feito a pé, certo? Ou num cavalo, mas quem tinha cavalo, certo? Não é uma coisa comum para todo mundo, certo? Então observa aqui, certo? Que a distância de um feudo para outro, logo ela vai ser muito grande. O contato entre as pessoas, de um feudo A para um feudo B, ele vai se tornar cada vez mais difícil, certo? É cada vez mais difícil, devido à distância entre esses feudos, certo? O que a gente conclui com isso? Que a prática do comércio, ela quase desaparece. Então, caracterizando essa economia, o comércio quase desaparece, certo? Quase desaparece. Você vai ter três tipos de comércio, por exemplo, nesse mundo feudal. Vamos identificar essas três formas de comércio. Um comércio local, ou seja, dentro do próprio feudo. Como assim? Numa hora vaga, esse servo que trabalha na terra, ele tem alguma habilidade, ele vai desenvolver, por exemplo, a habilidade de marcenaria. Então, com muita dificuldade, e usando de muito tempo, hipoteticamente, ele consegue produzir algo, vamos imaginar assim, sei lá, uma cadeira, certo? E ele vai pegar essa cadeira que ele produziu com muito trabalho, lembra que a tecnologia que ele tem aí, o que? São as mãos dele e ferramentas rústicas, certo? Tá claro? Então, você não pode imaginar que ele vai produzir cadeiras em grande quantidade. Ah, ele vai passar o dia produzindo cadeiras. Não, ele trabalha na terra. Em seu tempo livre, ele vai produzir uma cadeira, hipoteticamente. E essa cadeira ele vai trocar com alguma coisa que um outro servo daquele feudo produziu. Ora, se ele troca, eu estou falando em escambo, certo? Eu estou falando em escambo. Opa, ficou ali equivocado. Então, uma forma de comércio nesse mundo feudal é o escambo, realizado aonde? Dentro do próprio feudo. Isso está compreendido? Beleza? Esses feudos vão desenvolver produções agrícolas, certo? Nós vamos ver que não vai ser algo de muita variedade, mas vai haver produção agrícola. Em caso de produção de excedente, né, dentro desse feudo, pode ocorrer, e aí vai ser mais reduzido ainda, que esse feudo A busque trocar o excedente de alguma coisa que ele tenha produzido com um feudo B. Ah, então você vai ter aí um comércio regional. Vai ter um comércio regional, certo? De feudo para feudo. Ah, isso era muito comum? Não. Isso era muito pouco. Devido a toda a logística que envolvia essa troca de um produto com o outro. Opa, eu falei troca de novo, né? Ah, como é que era a forma? Escambo. De novo, escambo. Revisando. Havia comércio nesse mundo feudal? O comércio ele quase desaparece. Você tem um comércio local dentro do próprio feudo, via escambo. Você vai ter um comércio regional, de feudo para feudo. Esse é menos praticado do que o local, certo? Devido a toda a logística que envolve essa troca. Também via escambo. E mais raro ainda, certo? É o comércio de grandes distâncias. Ah, tá. Esse comércio de grandes distâncias é aquele comércio onde o feudo, onde alguns senhores feudais, tá, vão ter acesso às chamadas especiarias. O acesso a essas especiarias se dá via moedas. Opa! Mas se dá via moedas.
Que moeda? Aí nós vamos pensar, se a gente não tem aí um Estado organizado, estruturado, não é? Qual é o material dessa moeda? Qual o tamanho dessa moeda? Qual a espessura dessa moeda? Percebe problemas? O comerciante, aquele indivíduo que vai trazer essas especiarias. Da onde vêm essas especiarias? Ah, essas especiarias vêm do Oriente. Ah, sacou a grande distância? Então o cara vem do Oriente através de caravanas, certo? E de tempos em tempos ele vai percorrer esses feudos. E aquele senhor feudal que detém condições, algumas moedas, né, que são poucas, né, ele vai ter acesso a esses produtos, a essas especiarias do Oriente. Que especiarias seriam essas? Ah, cravo, pimenta, certo? Gengibre, entre outros. Entre outras, certo? E qual a função dessas especiarias? Qual a relevância dela? Qual a relevância? Alguém pode me dizer qual a relevância dessas especiarias? Gengibre. Qual a relevância dessas especiarias? Qual a função dela? Qual o benefício que ela poderia trazer para o indivíduo? Ora, algumas delas vão ser utilizadas, por exemplo, né, para dar gosto à comida. Não existe geladeira. O sal é um produto que você encontra na Europa. Tá? O sal é um produto que você encontra. Mas, por exemplo, não havia geladeira. Como é que você conserva carne nesse mundo europeu feudal? E como que você aumenta esse tempo de conservação? Exato, com sal. Então você começa a ter uma ideia do tipo, aqueles que comiam carne, qual era o gosto da carne? Então você pegar, você vai mata um boi, arranca o boi, vamos comer bife, mata um boi, arrancou o bife do boi, né? Também não era lá muito comum. O que você faz com o resto? Joga fora? Você salga e guarda, certo? Para comer com o passar do tempo, certo? Ah, então você vai procurar dar um gosto diferente à comida com essas especiarias, certo? Para você ter uma ideia, você poderia receber de herança, você, filho de um senhor feudal, filho de um nobre, é óbvio, né? Não é o filho de um servo que vai ter acesso a isso, o servo nem carne ele come, certo? Nós vamos ver isso mais para frente. Os filhos desses senhores feudais, por exemplo, alguns vão receber de herança. O que ficou para mim? Sacolinha aqui de pimenta. Ganhei pimenta. Ganhei produtos do Oriente de herança. Você consegue ver a importância do acesso a esses produtos do Oriente? Que poder eles se transferem, não é? O que significa ter esses produtos, ter acesso a esse produto do Oriente? Ter acesso a esses produtos do Oriente demanda poder. Não é todo senhor que vai conseguir ter acesso a esse produto do Oriente, porque a existência da moeda é raro nesse mundo feudal. Existem poucos que tem que ter muita força, certo? Um poder muito grande para ter acesso a essas moedas, logo a esses produtos do Oriente, certo? Então, se você pegar um filme de Idade Média, né, tenta lembrar de algum filme referente à Idade Média, onde você viu um jantar, por exemplo. Vê se você consegue lembrar. Descrever a mesa. Né? Era aqueles mesões, né, rústicos, né? Aquele mesão rústico, certo? Ali naquele mesão, o cara vem cenas clássicas, né? Um porco inteiro na boca, o frango inteiro ali, né? A mesa, o chefe na cabeceira, né? O dono da casa, né? Na cabeceira da mesa, lá em volta os, os convidados, certo? E ali, quando as pessoas vão comer, e se você lembrar do filme, ninguém está usando um garfo e faca, eles estão usando mãos, o cara vai lá no frango, arranca a coxa do frango, né? Come, mete a mão no porco, come o porco.
É importante perceber isso quando a gente falar de regras de etiquetas mais à frente. Você perceber como que o comportamento dessa aristocracia ela vai mudando. Então, observe os detalhes. Né? Que você estiver vendo um filme, observe esses detalhes ao entorno do filme, como as pessoas se comportam, como elas falam, como elas comem, como elas bebem. Certo? A pessoa está falando nessa mesa, ela está falando com a boca cheia de comida. Né? Ela fala e cospe comida nas pessoas. Ainda bem que ninguém faz mais isso hoje, não é? Vê? O cara tá comendo e arrotando, certo? Rindo, bebendo, né? Muito diferente do que a gente percebe hoje, né? Você criou umas regras de etiqueta. Mas voltando para esse caráter alimentar. Então, nessa mesa rústica, né, onde as pessoas estão sentadas, comendo e conversando, os convidados, ao comerem, né, vão sentir esse tempero a qual o dono da casa oferece. Certo? E esses eventos não acontecem todo dia e toda hora, até devido à dificuldade do acesso a esses produtos. O comerciante não vai passar ali todo mês. É anos, certo? Lembra? Não tinha Transcol, não tinha avião. Essa rota é feita a pé, certo? É feita a pé. Então se demorava muito para que o comerciante passasse, e quando ele passava, poucos tinham acesso. Acesso no sentido de condições para comprar os produtos. Então aqueles que detinham, em algum momento eles vão fazer uma festa, certo? E nessa festa ele serve aos seus convidados esses sabores diferentes. Ele vai apresentar brilhos de alguma coisa que ele comprou diferente. Ele vai apresentar cheiros de alguma coisa que ele comprou diferente, que não pertencem mais àquele mundo feudal europeu, certo? E os convidados, ao terem acesso a esses gostos, cheiros, essas visões, esses brilhos, né? Ou brilhos aonde? Nas roupas ou alguma joia que ele pode vir acessar, certo? Vai identificar naquele senhor poder. Isso ficou entendido? Por favor, isso ficou entendido? Beleza? Se manifesta aí, por favor. Beleza? Então, o comércio no mundo, a economia desse mundo feudal, comércio, quase desaparece. Se identifica três formas de comércio: o local, dentro do próprio feudo, via escambo; o regional, menos ainda, não é? A existência de feudo para feudo, também o escambo; e o comércio de grandes distâncias, que é onde as poucas moedas que circulam vão ser utilizadas. Alguns senhores feudais, né, com acesso a essas moedas, vão comprar esses produtos que vêm do Oriente de tempos em tempos. Ter acesso a esse produto demanda poder, status, certo? São os grandes senhores feudais, certo? A igreja é uma grande senhora feudal? Sim, certo? A igreja. Então o monge está comendo do bom e do melhor? Não, a parcela da igreja que se beneficia disso é o alto clero. Estou falando de bispo, arcebispo, o monge, o padre, o frei, ele vai comer como um servo. Vamos discutir isso mais à frente, né? A economia desse mundo feudal é agrícola. A base desse mundo feudal é agrícola. Então, caracterize a economia feudal agrícola. Agrícola voltada para a exportação? Agrícola voltada para a produção de excedentes? Não. Que agricultura? Agricultura de subsistência. Certo? Agricultura de subsistência. É assim que se caracteriza a economia desse mundo feudal. A agricultura de subsistência. Certo? O que é agricultura de subsistência? Você produz o que você vai consumir. Beleza? E quem trabalha nessas terras? Quem produz? O servo. Beleza? Exatamente, a fim de suprir suas próprias necessidades. Certo? Isso está claro? Então, caracteriza a economia feudal: agricultura de subsistência. Havia comércio? O comércio quase desaparece. Se identifica três formas: local, regional e de grandes distâncias. Beleza? Muito pouco desenvolvido esse comércio. Devido a quê? As dificuldades do acesso. Nem todo mundo tem moeda, a dificuldade do comerciante vir até esse feudo e uma série de regras e leis que nós vamos identificar daqui a pouco. Tá claro como funciona a economia desse mundo feudal? Beleza? Tá claro aí? Beleza.
Tranquilo, então. Ok, ok, ok. Essa sociedade nós também já identificamos. A sociedade feudal é uma sociedade. A sociedade, ela é desigual? Sim, ela é desigual. De ordens, certo? Desigual de ordens. Que ordens? O clero, a nobreza e servos, certo? O clero, a nobreza e servos, certo? Qual é a função de cada um? A função do clero? Rezar, cuidar do espírito. Qual a função da nobreza? A guerra, cuidar da matéria. Qual a função dos servos? Trabalhar, certo? Por quê? É a vontade de Deus. Deus quis que alguns nascessem nobres e outros nascessem servos. Beleza? Isso está claro? Certo? Ah, eu posso dizer que essa sociedade é desigual? Sim. Os senhores feudais, eles detêm privilégios. Que privilégios eles detêm? Ora, eles não pagam impostos. Eles não pagam impostos. Eles recebem os impostos. E quem paga os impostos? Os servos. Isso é uma vantagem? Ou, por exemplo, certo? Eles detêm o poder. Beleza? Tá claro aí? Dúvidas? Ah, política. Como é a organização política desse mundo feudal? O poder é descentralizado. Existe rei nesse mundo feudal? Existe rei? Sim, existe um rei, certo? Mas o rei não tem força nesse momento para impor a sua vontade sobre os demais. Cada senhor feudal vai criar as normas e as regras dentro do seu próprio feudo. O rei é mais um grande senhor feudal que vai promover alianças com outros senhores feudais, certo? E esse rei ele vai tentar, de alguma forma, recuperar esse poder central. Nós vamos construir isso ao longo das discussões. Beleza? Isso está claro, gente? É muito importante entender isso. Então, caracteriza o mundo feudal politicamente. O poder é descentralizado. Cada senhor feudal administra o seu feudo. Existe um rei nesse mundo feudal? Sim, existem reis nesse mundo feudal, certo? Só que cada rei vai tentar estabelecer uma relação de confiança, de aliança com esses senhores feudais, certo? E a partir dessas alianças, regras serão estabelecidas. A economia se baseia na agricultura de subsistência. Havia comércio? O comércio quase desaparece, certo? Você vai ter atividades locais, regionais e de grandes distâncias, certo? E a sociedade, ela é desigual, marcada por privilégios. O que legitima o privilégio? O berço, onde você nasceu, certo? E a igreja. Deus quis que alguém nascesse nobre e outro nascesse servo. Questionar isso é questionar a Deus, certo? Aí nós vamos discutir um termo que a gente usou na transição de mundo romano para a Idade Média. A ideia de povos bárbaros, lembra? O direito consuetudinário. Ele é baseado em que, esse consuetudinário? No costume. Mas, pai, por que assim? A gente é servo, nasceu servo, tem que ser. Sempre foi assim. Certo? Vamos fazer. Tá encerrando a aula, né? Mas só para a gente fazer uma. Lembra assim? Ah, porque no seu tempo eu não tive nada, eu trabalhava, eu não estudava, não tinha nada. Então você tem que ser a mesma coisa, porque o seu avô, o seu bisavô, alguém um dia tive que fazer a mesma coisa. O costume. Eu me lasquei, então você tem que se lascar. Tipo assim. Beleza, gente? Tranquilos? Deixa eu encerrar a gravação por hoje.